Olá, seja bem-vindo. Eu estou gravando esse vídeo no Dia dos Professores, hoje é 15 de outubro, e antes de iniciar o assunto, eu gostaria de deixar a minha admiração pelos professores, as minhas felicitações por esse dia, pela profissão digna que escolheram, que nesse tempo, ainda mais de pandemia, tem se reinventado. Esses profissionais que fazem da educação um instrumento, uma arma poderosa para transformar a sociedade. E você também, obrigada por você, aluno, que acredita na educação, que se empenha, que respeita os professores e faz tudo valer a pena e ter sentido. Meu muito obrigada. E nesse vídeo eu vou falar acerca de dois meios de prova, o depoimento pessoal e a confissão. Então, estão ali a partir do artigo 385 até o artigo 395. Então, acompanha comigo, pega o teu código e vamos conectar esse assunto. Depoimento pessoal. O que é o depoimento pessoal? Então, também ele é chamado de depoimento da parte, e é esse conjunto de comunicações que a parte realiza no processo, seja o autor ou o réu, para dizer o que ele sabe acerca daquilo que está se pedindo no processo, acerca daquela demanda, acerca daqueles fatos que estão sendo questionados no processo. O depoimento da parte, ele se justifica como um meio de prova, porque essa parte, ela pode, em contato com o juiz, que vai provavelmente o juiz que vai julgar a causa, ela pode trazer ali a sua versão dos fatos e colaborar na colheita de prova. A parte, ela vai trazer a sua opinião sobre aqueles assuntos. O sistema brasileiro de depoimento, ele foi inspirado no modelo italiano. Então, possui duas espécies de depoimento da parte. Uma espécie é o depoimento por provocação e a outra espécie é o interrogatório. A provocação, ela é requerida pela parte adversária e ela vai ser realizada na audiência de instrução e julgamento, e ela vai ser determinada sob pena de confissão. Ou seja, essa é uma confissão ficta, é uma confissão simbólica, mas se a parte ela se recuse ou ela não compareça para depor, aquilo que iria se perguntar a ela pode ser considerado como uma confissão daqueles fatos. Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 385. A parte, ela não pode requerer o seu próprio depoimento. Então, nem tampouco pode o magistrado permitir que o advogado da parte ele faça perguntas, porque isso já consta na petição inicial. E a outra espécie de depoimento é o interrogatório, que é determinado por ofício pelo juiz e em qualquer estágio do processo, inclusive em instância recursal. Nesse caso, não é possível combinar a pena de confissão. Então, não há essa confissão ficta caso ele não compareça ou ele recuse a falar sobre os fatos. Isso está no caput do artigo 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Então, se o juiz ordenar de ofício, não vai valer essa confissão. Em ambos os casos, pode ocorrer a confissão, tanto no interrogatório como por provocação, pode ocorrer essa confissão, ela pode surgir de forma voluntária. E é sempre essa a razão pela qual a parte ela depõe no processo. Porém, no interrogatório, a confissão ela não pode ser prevista como uma hipótese de sanção. O depoimento do representante da pessoa jurídica, apesar de não ser realmente um depoimento de uma pessoa jurídica, mas é o representante que está falando por ela, ele vem sendo aceito na jurisprudência como uma forma de permitir a ocorrência da confissão provocada.
desde que o representante ele tenha poderes para confessar. Ele precisa ter esses poderes. Com relação à recusa de depor, ela pode se caracterizar pela negativa direta e frontal. Então, há uma negativa em depor. Pela simples omissão em responder. Então, ele fica inerte, permanece inerte, em silêncio. Ou pelo recurso a evasivas. Então, ele se esquiva das respostas. Isso está lá no artigo 386. Então, quando a parte sem motivo justificado deixar de responder ao que lhe for perguntado, ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova, declarará na sentença se houve recusa em depor. Cabe ao juiz ele verificar, então, se essa atitude da parte ela deve ser considerada como uma recusa, devendo esclarecer as razões na sentença, por que ele considerou como uma recusa. E se for o caso, então aplicar essa confissão ficta, que seria essa sanção para essa situação. O ordenamento jurídico, o sistema jurídico, ele prevê algumas hipóteses que legitimam a recusa de depor. Então, onde é permitido se recusar a depor. Quando? Então, a primeira situação é quando há motivo, isso fala ali o artigo 386, a justiça do motivo, ela deve ser considerada a fim de autorizar essa recusa, ou no caso de situações qualificadas pelo legislador como justas para autorizar esse silêncio, que está lá no artigo 388. A parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados, a cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo, acerca dos quais não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, de seu companheiro ou de seu parente em grau sucessível. E o próximo, que coloque em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso 3º. E o parágrafo único, ele fala que essa disposição ela não se aplica às ações de Estado e de família, essas recusas. Então, não se aplica em ações de Estado e em ações de família, onde ele deverá sim depor. Então, veja, algumas situações que o legislador ele considera aptas a legitimarem essa ausência do depoimento. Assim como na esfera penal, na esfera civil também a parte tem o direito de ficar em silêncio acerca de fatos tidos como criminosos que lhe sejam imputados. Então, se forem imputados fatos criminosos, ela não precisa responder. Esse direito à não autoincriminação, ele também está previsto no artigo 379. Então, ele inicia ali, preservado o direito de não produzir prova contra si mesmo. Apesar da parte ela ter essa obrigação de comparecer em juízo, respondendo ao que for interrogado, colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária e praticar ato que lhe for determinado, ela não precisa produzir prova contra si mesma. Quanto ao procedimento do depoimento, não é realizada a qualificação dessa parte, porque já existe nos autos, então ele vai ser ouvido sem essa qualificação. E o advogado do depoente, ele não vai formular perguntas a este, mas apenas ele vai fiscalizar essa inquirição. No caso de litisconsórcio unitário, também não pode formular perguntas ao seu litisconsorte depoente, tendo em vista que eles estão no mesmo polo. O parágrafo 2º do artigo 285, ele afirma que é vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. Então, ele não deve assistir esse interrogatório. Artigo 387. A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta
Anotas breves, desde que objetivem completar esclarecimentos. Então, a parte deve falar pessoalmente e não simplesmente ler aquilo que ela tenha anotado. Pode sim utilizar algum documento para nortear a sua fala, mas ela deve responder pessoalmente. Com relação à confissão, então acerca da confissão, o que é a confissão? A confissão é quando alguém reconhece a existência de um fato contrário ao seu interesse e que vai ser favorável ao seu adversário. Está lá no artigo 389. A confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao seu adversário. Então, trata-se de uma declaração voluntária acerca da ciência de um fato. Essa parte ela reconhece que ocorreu um fato. Não é qualquer fato que vai ensejar a confissão. Para que seja considerada essa confissão, precisa ser um fato desfavorável ao confitente e favorável ao adversário. E também esse fato ele tem que ser próprio e pessoal do confitente, não de terceiro, porque quando você está falando de algo que é de terceiro, é um testemunho, ela serve como uma testemunha, mas não como uma confissão. Então ele tem que respeitar esses dois pressupostos. Diferente do reconhecimento da procedência do pedido, o reconhecimento da procedência do pedido é quando o demandado ele aceita aquela pretensão, aquele efeito jurídico que lhe foi dirigida pelo demandante. Nessa situação, o processo ele vai ser extinto, vai haver com resolução do mérito em razão da autocomposição, que foi visto em alguns vídeos anteriores acerca da extinção do processo. Mas a confissão, ela recai sobre um fato que é contrário ao interesse do confitente, enquanto o reconhecimento da procedência, ele recai sobre o pedido. Essa parte, ela aceita as consequências daquele pedido. E é possível confessar um fato, mas negar as consequências jurídicas que a outra parte pretende retirar desse fato confessado. Então, um exemplo, a parte ela pode sim alegar houve a inscrição no Serasa. Ocorreu essa inscrição. Porém, essa inscrição não ocasionou nenhum dano. Então, ela pode negar esses efeitos jurídicos que estão sendo questionados, que estão sendo alegados pela outra parte. Nem sempre quem confessa está abdicando da possibilidade de vitória no processo. É relevante falar nesse momento que a confissão ela não vincula o juiz a proferir um pronunciamento em favor da parte beneficiada com a confissão. Porque o juiz ele vai analisar, ele vai valorar as provas de acordo com o seu convencimento. Lógico, um convencimento motivado. Ele precisa motivar de acordo com as provas constantes nos autos. Mas não que ele vai ser vinculado a essa confissão, que ele vai ficar vinculado a essa confissão. A confissão, ela pode ser tanto judicial como extrajudicial. Isso foi visto lá no artigo 389. Então, ela pode ser realizada ou dentro de um processo ou fora desse processo, em algum documento que ele expresse, reconheça esse fato. De acordo com o artigo 390, a confissão judicial ela pode ser espontânea ou provocada. Então, espontânea é aquela que surge por iniciativa do próprio confitente, seja pessoalmente ou por um representante que tenha capacidade para confessar. E a confissão provocada é aquela que resulta do depoimento pessoal da parte. Então, ela foi convocada a estar naquela posição, a falar daquele assunto, por isso que se chama provocada. Isso está lá no artigo 385 e 386 do CPC. Essa confissão, ela pode ser tanto real, então é aquela que efetivamente foi feita pelo confitente
oralmente ou por escrito, ou ela pode ser ficta, que é aquela que é simbólica, ela não aconteceu, mas ela se reputa ocorrida, embora saiba que aquilo não aconteceu, essa confissão explícita não aconteceu, mas ele não compareceu no depoimento pessoal ou se recusou a depor em alguma situação e foi intimado sob pena de confissão. Como ele não compareceu, ele se recusou, então ela vai ser imputada como realizada essa confissão. Está lá no artigo 385, parágrafo 1º. E a confissão oral, ela só vai ter eficácia nos casos em que a lei não exija uma prova literal ou exija um documento, uma prova documental. Está lá no artigo 394 do CPC. Então ele fala que a confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal. A confissão também ela pode ser simples, que é quando se restringe a uma declaração de ciência de um fato contrário ao confitente. Então, ele afirma que houve a inscrição indevida e então esse confitente fala sim, houve a inscrição indevida. Ele reconhece isso, é uma confissão simples. Ela pode ser qualificada, que é quando o confitente ele nega os efeitos jurídicos que a parte adversária pretende obter do fato confessado. Então ela fala assim, houve sim essa inscrição, mas não ocorreu o dano moral. Então ele nega esses efeitos. E também ela pode ser complexa, que é quando o confitente ele trouxer ao processo um fato novo. Então ele fala assim, houve essa inscrição, porém essa inscrição se deu em razão de um outro contrato que foi realizado que não foi quitado. Então ele traz um fato novo para esse processo. E esse fato novo precisa ser provado pela parte que está afirmando, que está alegando isso nos autos, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. A confissão é um ato jurídico que produz efeitos processuais. E quais seriam esses efeitos? Então, primeiro, há uma perda do direito da parte produzir prova sobre aquele fato que foi confessado. Se ela confessou o fato ele não é mais controverso, ele é um fato incontroverso, porque ele já foi confessado, então não há nenhuma situação de dúvida acerca desse fato, não precisa ser provado. Segundo, a parte adversária ao confitente também fica liberada do ônus da prova do fato. Então, o artigo 374, inciso 2º, ele vai haver essa dispensa acerca desse fato confessado. Terceiro, não vincula o magistrado que a examinará como qualquer outro meio de prova, dando-lhe o valor que no caso entender adequado. Então o magistrado, está descrito lá no artigo 371, o convencimento motivado do magistrado. O magistrado ele é livre. A confissão não é uma prova que possui um peso maior que as outras. A confissão não é uma prova mãe no processo, mas ela pode sim, inclusive, ser refutada se não estiver em consonância com as demais provas do processo. Não se trata de uma prova plena que impede a apresentação, no caso em concreto, de outras provas que venham a desconsiderá-la. Então, nesse sentido, já decidiu o STJ ao afirmar que a confissão, enquanto meio de prova, conduz a uma presunção relativa de veracidade. Então, a única coisa que ele realiza é essa presunção relativa, mas que ela deve ser analisada com todo o conjunto probatório. E caso o juiz verifique que não está em consonância, ele pode sim desconsiderar essa confissão. Lembrando que é sempre o juiz ele tem essa obrigação de fundamentar a sua decisão. Há uma responsabilidade em fundamentar a decisão. E o magistrado, ele pode inclusive se valer do artigo 142 do CPC para repelir, porque muitas vezes esse depoimento confessório, ele acaba escondendo algo, uma fraude ou
uma simulação. Mas o magistrado, então, ele deve expor na sua decisão essas razões pela qual ele não reconheceu a eficácia da confissão. Ele precisa demonstrar isso. O artigo 391, ele afirma que a confissão judicial ela faz prova contra o confitente, mas não prejudica o litisconsorte. Então, não é possível prejudicar os litisconsortes. A confissão ela apenas vai ser utilizada contra o confitente. Os demais não podem ser prejudicados pelos seus atos. A lei ela tratou acerca da eficácia da confissão feita por quem não poderia dispor dos direitos relacionados aos fatos confessados, ou seja, dessa confissão feita pelo incapaz. O artigo 213 do Código Civil, ele fala que não tem eficácia a confissão se ela provém de quem não é capaz de dispor dos seus direitos. Então, se ela não dispõe dos seus direitos, ela não pode confessar. E o parágrafo 1º do 392, ele fala acerca desse artigo que está no Código Civil. Trata-se aí de um impedimento legal de eficácia, restrito, portanto, ao plano da eficácia do ato jurídico. Então, ele fica condicionado a esse plano de eficácia. E quando a confissão ela for feita por representante, pode haver uma delimitação acerca dos seus efeitos. Então, é possível essa confissão espontânea feita pelo representante. Quem vai estar confessando ali é o representado. O representante ele apresentará a confissão e é como se ele fosse um condutor dessa manifestação de vontade do real confitente. Mas é preciso que esse representante ele tenha poder especial para tanto, está no 390, parágrafo 1º. Nessa procuração que trata dos poderes, deve estar ali indicado quais são os fatos cuja confissão o representante ele apresentará em juízo. Isso é muito importante. Outra situação é que o legislador ele também deixa claro que a confissão feita por procurador sem poder especial, ela é ineficaz como confissão. Então, isso está lá no artigo 392, parágrafo 2º. Mas essa confissão que foi realizada, ela pode sim ser levada em consideração pelo magistrado, bem como ela pode ser ratificada posteriormente, pode ser concedido poderes para tanto. O representante legal do incapaz, ele já não pode confessar algum fato que diga respeito ao representado. Isso não é possível, está ali no artigo 392, então ele utiliza ali esse fundamento do 392. Não é possível, e a manifestação desse representante do incapaz vai ser tido como um testemunho, vai ser recebido como testemunho nos autos. A confissão, ela é irrevogável, não é possível depois de falado, confessado, retornar, voltar atrás da sua declaração. Isso está lá no artigo 393, na primeira parte. Porque essa confissão, ela não tem uma natureza negocial. Mas essa confissão, ela pode ser invalidada em duas situações. Quando ocorrer um erro de fato. O que é o erro de fato? É quando esse confitente ele tem uma falsa percepção acerca da realidade. Então, esse confitente ele confessa um fato inexistente ou ele afirma que não existe um fato existente. Então, isso é uma falsa percepção. Ou através da coação, também é um motivo para essa invalidação. A coação, que é quando ocorre uma grave e injusta ameaça a esse coator. Essa parte ela confessa, mas porque ela está sofrendo uma injusta ameaça, uma grave ameaça. Então, isso também está lá no artigo 393. Se ainda não houver o trânsito em julgado dessa decisão que foi proferida com base na confissão, que havia um erro ou uma coação, é possível ajuizar uma ação
uma ação anulatória da confissão, que é um ato jurídico como qualquer outro. Essa confissão é um ato jurídico. Então ele ingressa com a parte ingressa com a ação anulatória a fim de anular esse ato. E apenas o confitente é que tem legitimidade para propor essa ação. Caso ele faleça após a propositura da ação, que essa ação é um direito personalíssimo, após a propositura da ação, o espólio os herdeiros poderão prosseguir com o processo. Está no parágrafo único do 393. Agora, se essa decisão que foi proferida com base na confissão que pretende anulação, a parte ela deverá ingressar com uma ação rescisória, porque não basta invalidar o ato jurídico, agora é preciso desconstituir a coisa julgada. Então, por isso ela vai ingressar com uma ação rescisória, a fim de desconstituir a coisa julgada, para que posteriormente isso seja novamente analisado e julgado. Quanto à indivisibilidade da confissão, então, essa indivisibilidade, isso está descrito no artigo 395, ele fala acerca da indivisibilidade. Ela deve sempre ser analisada levando em conta as regras de ônus da prova. Se o réu, ao confessar, ele tem o ônus de provar fato extintivo, modificativo, impeditivo do direito do autor, a sua confissão ela pode ser facilmente cindida. Isso porque, ao proferir uma tese de defesa indireta, o réu ele admite a veracidade do fato constitutivo do direito do autor, mas ele assume um ônus processual de provar o outro fato, que é um fato impeditivo, extintivo ou modificativo. Um exemplo, está diante de uma ação de cobrança. Então, a parte autora, ela afirma que há uma dívida, há um valor que precisa ser quitado, porque foi realizado um contrato, essa parte ela firmou uma obrigação e agora ela precisa adimplir com essa obrigação. O réu, ele reconhece que ocorreu então esse contrato, que esse contrato ele foi realizado. Porém, ele alega um fato que extingue esse direito do autor. Ele alega que já pagou a dívida. Então, cumpre a ele, como ele alegou um fato novo, um fato extintivo do direito constitutivo do autor, agora ele chamou para si o ônus de provar que a dívida já foi paga. Ele precisa apresentar, então, um recibo ou testemunhas que viram ele pagando, porque agora esse ônus é dele. Então, ele que terá que provar. Por isso é que dispõe a segunda parte do artigo 395, que a confissão ela será cindida quando o confitente aduzir fato novo, capaz de constituir fundamento de defesa, de direito material ou de reconvenção. Os fatos novos eles só podem ser levados em conta pelo julgador se o confitente ele provar. Então, o confitente precisa realizar, porque segundo as regras de onus probandi, ele precisa comprovar. Então, é necessário distinguir entre essa confissão pura, que se relaciona apenas com os fatos arrolados pelo autor, e a confissão qualificada, que é quando o réu ele reconhece alguns fatos que o autor alegou na sua petição inicial, mas ele aduz outros que lhe cessam ou lhe restringem a eficácia. A regra acerca da indivisibilidade da confissão, ela só vai ser absoluta quando seja esta o único meio de prova para basear a sentença. Então, se for o único meio, não houver outra prova, ele pode ser utilizado como indivisível. Quando o juiz ele dispõe de outros elementos para fundar o seu convencimento, ele pode cotejar trechos da confissão com outras provas. Então, ele pode simplesmente aproveitar aquilo que tem harmonia com o conjunto dos elementos do seu convencimento. Lembrando que não há uma hierarquia de valor probante acerca da confissão que impeça o juiz
de exercer o seu convencimento de forma motivada e a forma como ele desejar realizar essa valoração nos autos. Eu espero que você tenha compreendido, era isso que eu tinha para falar acerca de depoimento pessoal e de confissão. Deixe o seu comentário, a sua curtida e até a próxima!